Hoje eu vou falar para você de um pão maravilhoso, super rico em fibras, em ômega 3, com baixos carboidratos líquidos que te ajuda a emagrecer, diminuir a inflamação, ter muita saciedade, melhora o intestino. É um pão maravilhoso, 1000 vezes melhor do que aquele pão com farinha de trigo refinada. Você vai adorar, vou te dar inclusive ideias de como fazer em casa várias variações dele. É um pão que eu gosto muito, porque você não precisa ficar fermentando muito tempo, a gente não perde muito tempo no momento do preparo. Ele é ultra nutritivo, além de ser super saboroso, econômico. Você vai amar, fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você come pão aí no dia a dia ou não. Eu vou adorar ver o seu comentário. Qual pão você mais come? E em qual horário o pão entra na sua rotina? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de já ir deixando sua curtida no vídeo, isso é muito importante pra mim, isso mostra pro YouTube que você apoia o canal, confia no meu conteúdo. E se você conhece alguém que quer mais ideias de como acrescentar alimentos saudáveis ricos em ômega 3, por exemplo, né? Às vezes a gente pensa assim, para comer ômega 3 tem que comer salmão, atum. O pão pode trazer esse ômega 3 para você, então compartilha esse vídeo, vamos fazer ele chegar a mais pessoas e ampliar a nossa corrente também. Esse pão que a gente fala no dia a dia, pão francês, pão de forma branco, pão moderno mesmo, é basicamente farinha de trigo branca, refinada, clareada, pouca fibra, tem uma absorção muito rápida, né? Então isso faz com que logo depois que a gente come esse pão, a glicose suba muito rápido, a insulina acompanha esse pico e pouco tempo depois vem aquela queda de energia, mais fome ainda, dificuldade para controlar o apetite, vontade de beliscar ao longo do dia. Quando a gente muda a base que a gente utiliza para fazer o nosso pão do dia a dia e começa a utilizar outros alimentos nutritivos, a gente vê uma melhora no comportamento metabólico. A base desse pão que eu vou falar para você aqui é com a linhaça moída. E a linhaça tem um benefício muito interessante quando a gente compara com a farinha de trigo, porque ela tem muito mais fibra, tem muito mais saciedade por conta da fibra e da gordura boa que ela tem, eu vou falar mais para você, e uma quantidade muito significativa do ômega 3 vegetal, os precursores do ômega 3, os ALA. Então não é só uma troca saudável, é realmente funcional e metabolicamente maravilhosa para você. Antes de explicar direitinho por que tem todos esses benefícios, como fazer o pão em casa, quero te contar dos meus 3 desafios, um para emagrecer, um para controlar o açúcar do sangue e um para diminuir justamente a inflamação. O pão de linhaça entra bem aqui para essas 3 questões. Cada um desses desafios tem 10 dias e cada dia você recebe mini desafios diários para te ajudar a se manter aí na sua meta. Todo mundo que tá fazendo tá adorando, acho que você também ia gostar. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você. Como eu te falei, a linhaça é muito rica em ômega 3, que é o ácido alfa-linolênico, o ALA, né, que a gente chama, que é um tipo de ômega 3 vegetal. E o ômega 3 é um nutriente que participa de processos muito importantes na modulação da inflamação, na função das membranas celulares e no próprio equilíbrio metabólico como um todo. Tem uma coisa que muitas pessoas não falam, que também tem na linhaça, que são as lignanas. A linhaça é a maior fonte vegetal de lignanas que tem. Elas ajudam no equilíbrio dos nossos hormônios, na proteção das células, ou seja, você não está só comendo fibra e gordura boa. A linhaça te entrega um composto que ajuda todo o seu sistema endócrino, de secreção de hormônios mesmo, a funcionar de uma forma mais estável. Também tem um ponto muito importante, que o ALA ele precisa ser convertido em EPA-THA, que são as formas mais ativas. Então, dessa forma, quando a gente consegue ter uma boa conversão, a gente consegue melhorar justamente esse equilíbrio do ômega 3 com o ômega 6 da nossa alimentação. Porque o que acontece é que a maioria das pessoas já tem um grande acúmulo de ômega 6 da alimentação do dia a dia. Então, consumir mais precursores de ômega 3 ou ômega 3 é muito importante para a gente dar uma equilibrada nessas gorduras do nosso organismo. A linhaça também é muito boa e esse pão dá muita saciedade, como eu te falei, por conta da grande quantidade de fibras que ela tem. A linhaça é muito rica em fibras solúveis, são fibras que trazem uma coisa muito importante, elas retardam a digestão, fazem com que o açúcar do sangue suba mais lentamente, mais gradualmente, justamente porque prende mais o alimento mais tempo ali, melhora muito o trânsito digestivo, melhora a saúde intestinal, prolonga a saciedade, alimenta as bactérias boas no intestino, que influencia diretamente a inflamação, digestão, controle do apetite, então é um combo muito maravilhoso. Então, acrescentar linhaça diariamente é fantástico para a nossa saúde. E o pão é uma forma muito prática, né? Porque todo mundo come pão pelo menos em algum horário do dia. Então, fazer um pão saudável de linhaça te ajuda a garantir esse aporte diário seu aí. Mais às vezes que pensar em botar salmão ou sardinha no dia a dia. Muitas pessoas pensam assim, então tranquilo, eu posso pegar um pouquinho de linhaça e jogar por cima do meu pão que eu já como, né? Que eu já faço aí. Vou ter esses benefícios.
Não vai. Primeiro porque a proporção de farinha de trigo para linhaça vai ser muito menor, então não dá para se comparar as duas coisas. Segundo, que o ideal é que você moa a linhaça para que você consiga estar mais... para que esses ingredientes, principalmente as gorduras boas, as lignanas, fiquem mais disponíveis, a própria fibra, porque a linhaça é muito dura, né? Então o ideal é que você moa ela imediatamente antes de começar a fazer o pãozinho, o wrap, que eu vou te falar, porque aí é uma boa opção para você já ter prática aí ao longo do dia a dia. Então, um detalhe muito importante é você não comprar a linhaça que já foi moída. Esse é um ponto legal. Moe antes de começar, porque a linhaça tem muitos antioxidantes, então ela oxida rapidamente. Ela, em contato com o oxigênio, fica mais... ela busca esses radicais livres, esses compostos instáveis, e ela já oxida. Então, isso que dá aquele gosto. As pessoas falam, não gosto de gosto de linhaça. A linhaça é amarga, a linhaça é esquisita. Porque já tá rançosa. Se você faz a farinha antes de começar a fazer o seu preparo, você vai ver que não tem esse negócio de gosto ruim e dá pra comer no dia a dia. Vou te passar uma proporção aqui básica de linhaça, mas lembra... de pão de linhaça, né? Mas lembra que eu tenho muitas receitas de pão de linhaça. Tem o pãozão grande, tipo pão de forma. Tem o pão com linhaça piscininho, que fica até parecendo aquele pão assim de antigamente. Tem o pão wrap, aquele tipo pão de frigideira mesmo pra fazer pizza, pra fazer enroladinho. Tem o pão individual, tenho muita receita de linhaça. E lembrando que a linhaça prima da chia também tem algumas receitas de pão de chia. Vou deixar minha playlist de receitas de linhaça e chia aqui, porque elas estão até juntinhas. Mas uma base é você usar 2 xícaras de linhaça triturada antes de começar. 1/4 de xícara mais ou menos de semente. Você pode usar gergelim, girassol, abóbora, um pouquinho de sal, 1 colher de azeite e água, mais ou menos 1 a 1,5 xícaras de água morna para ir hidratando essa linhaça. Você pode ou não acrescentar ovos. Como eu te falei, as receitas podem ir variando, se você quiser enriquecer mais ou menos, se quiser fazer uma receita puramente vegana ou não. Esse pão é um pão muito densamente nutritivo, muito sacietógeno, então ele vai fazer com que você coma menos durante e depois dessa refeição. Isso é muito bom também, porque a indústria quer que você coma mais, né? Então ele quer que você coma um pão com farinha de trigo, porque dá pico de insulina, te dá fome depois. Esse pão é um pão que vai render bastante tempo, então você pode até guardar ele na geladeira para ir comendo ao longo da semana. Eu tenho certeza que você vai amar. E me conta aqui embaixo com o que você comeria. Se você comeria com uma geleia, se você comeria com uma pastinha, uma maionese de abacate, uma pastinha de frango. Eu tenho uma playlist aqui de pastinhas, patês e maionese e outra de geleias saudáveis que podem complementar seu pão de linhaça. Eu quero saber com o que você comeria. Escreve pra mim nos comentários. Já vai deixando sua curtida no vídeo, né? Porque aí você também me ajuda e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.